Olá, estamos de volta ao nosso curso de alfabetização matemática, primeira parte aritmética básica. Já estamos na aula 24, a terceira aula de potenciação. Vamos falar de potências com expoentes fracionários. Raiz de 3, a gente pode também chamar de 3 elevado a meio. Lembra que a raiz é o número cujo quadrado, né? O número positivo cujo quadrado dá exatamente isso que está aqui dentro. Isso que está aqui dentro a gente chama de radicando, tá? Então, a raiz de 3 é o número positivo que eu elevo ao quadrado, dá exatamente igual a esse radicando 3. Quer ver? Eleva isso aqui ao quadrado. Pega 3 elevado a meio e eleva ao quadrado. Eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes, dá 2 vezes meio, dá 3 elevado a 2 meios, que é 3 elevado a 1, que é 3. Então, realmente, se eu pegar 3 elevado a meio e elevar ao quadrado, dá 3. Então, esse símbolo de raiz quadrada, ele representa, na verdade, essa potência. Isso aqui é um símbolo que simplesmente representa uma potência de expoente fracionário. Ah, professor, mas por que esse símbolo? Isso é um R, né? Isso é um R. Antigamente você escrevia assim, ó, raiz de 3, um Rzinho. Aí dá muito trabalho de escrever assim, e as pessoas escreviam raiz de 3. Aí o R começou a ficar mais estilizado, raiz de 3. Isso é um Rzinho, tá? É simplesmente um R para representar um número positivo, cujo quadrado dá 3. Raiz cúbica de 4, a gente vai representar como 4 elevado a 1/3. Na verdade, isso aqui é só um símbolo que representa essa potência. Legal? Lembra que esse número aqui elevado ao cubo tem que dar o radicando, né? A raiz cúbica de 4 é o número que é elevado ao cubo, vai dar exatamente quem está aqui dentro, que é o radicando, que é 4. Detalhe, na raiz de 2 eu não boto 2 aqui, tá? Não precisa colocar, tá implícito, né? Todo mundo sabe que tem um 2 aqui, é convenção, ó, a partir de agora todo mundo sabe que tem um 2, mas a gente não escreve, tá bem? Mas do 3 em diante a gente vai precisar escrever. Então, raiz cúbica de 4, é um símbolo que representa a potência 4 elevado a 1/3. Se eu levar esse número ao cubo, tem que dar esse. Realmente, se eu levar ao cubo, ó, 4 elevado a 1/3 elevado ao cubo, dá 4 elevado a 3/3, potência de potência multiplica o expoente, e 3/3 é 1, então 4 elevado a 1, que é 4. Mesma coisa. Raiz quarta de 5 é 5 elevado a 1/4. Se eu levar esse número à quarta, 5 elevado a 1/4 elevado à quarta dá 5 elevado a 4/4. Multipliquei os expoentes. 4 quartos é 1, então dá 5 elevado a 1, que é 5. Raiz quinta de 6, 6 elevado a 1/5. Se eu levar esse número aqui à quinta, ó, 6 elevado a 1/5 elevado à quinta, 6 elevado a 5/5, que é 6. Tá bem? Então, toda vez que você olhar para esse símbolo, ele representa, na verdade, uma potência de expoente fracionário, né? Toda raiz enésima de um radicando é o radicando elevado a 1 sobre n, né? O radicando é a base dessa potência. Beleza? Agora, se eu pegar raiz quadrada de 4 elevado ao cubo, ó. Raiz quadrada eu pegar, como é uma raiz quadrada, é uma potência de expoente fracionário. Então, eu estou pegando 4 ao cubo e elevando a meio. Potência de potência, multiplica os expoentes, dá 4 elevado a 3 meios. Né? Então, esse símbolo, raiz quadrada de 4 ao cubo, é 4 elevado a 3 meios. Esse carinha vai para o numerador da fração e o 2 que está escondido vai para o denominador. Raiz cúbica de 5 elevado à quarta. Né? Raiz cúbica de alguma coisa, eu elevo essa coisa a 1/3, não é verdade? Então, eu tenho 5 à quarta elevado a 1/3. Multiplico os expoentes, 5 elevado a 4/3. Então, esse carinha vem para cá para o numerador e esse carinha para o denominador. Mesma coisa. Raiz quarta de 6 elevado à quinta. 6 elevado à quinta elevado a 1/4. Multipliquei, 6 elevado a 5/4. Esse expoente para o numerador e esse símbolo, né, esse índice para o denominador. Raiz quinta de 7 elevado à sexta.
Dá 7 elevado a 6 elevado a 1/5. Multipliquei, 7 elevado a 6/5, esse expoente para o numerador, esse índice para o denominador. Então, raiz enésima de um número elevado a m, dá esse número elevado a m sobre n. Esse cara no numerador, esse cara no denominador, daqui para diante, tá? E esse símbolo simplesmente representa essa potência. Esse símbolo simplesmente representa essa potência. Ah, professor, então quer dizer que eu posso daqui para diante não mais trabalhar com radicais, trabalhar só com potências? Pode. Eu posso não mais considerar isso aqui, só considerar potências? Pode. Fica a seu critério, tá bem? Módulo ou valor absoluto de um número. O que é o módulo? O módulo é o tamanho do número. Tamanho? Eu vou representar aqui os meus números numa reta, tá? Daqui a pouquinho essa reta vai ter um nome. Mas eu tenho aqui a minha reta e eu tenho aqui meus números. 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aí vai. E aí eu vou chamar de tamanho do 3 a distância do 3 até o 0. Qual é o tamanho do 3? 3. 3 pedacinhos. 1, 2, 3. Qual o tamanho do menos 3? O tamanho do menos 3 também são 3 pedacinhos, também é 3. Ou seja, o que é o módulo ou o valor absoluto do número? É o tamanho do número. Se você joga nessa reta, o tamanho dele me dá o módulo. Módulo de 3 são 3 pedaços, 3. Módulo de menos 3, 3 pedaços, 3. Módulo de 4, distância do 4 até o 0. 4 pedacinhos, ó. Então é 4. Módulo de menos 4, 4 pedacinhos, 4. Legal? Porque é o tamanho. O módulo de 0, o tamanho do 0 é 0. 0 pedacinhos. Legal? Beleza? Cuidado. A raiz quadrada de um número ao quadrado, tem gente que tem mania de fazer isso aqui, ó. Tem um 2 aqui implícito. Aí o cara corta 2 com 2. E aí se deu mal, porque a raiz quadrada de um número ao quadrado não é o número. É o módulo do número, tá? Você não pode simplesmente repetir o R aqui. Muito cuidado, tá bem? Porque a raiz quadrada de um número é sempre positiva. Lembra que a gente falou que a raiz quadrada de 9 não é mais ou menos 3? É 3, né? Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando com um conjunto de números, certo? E para que as propriedades de radical sejam válidas, a gente vai ver as propriedades mais adiante, é preciso que o resultado seja positivo, certo? E a gente trabalha com números positivos, de uma forma geral, beleza? Para que aquelas propriedades que a gente vai ver mais adiante sejam todas válidas. Existe um conjunto de números diferente do que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando conjuntos reais, a gente já vai ver o que é isso. Existe um conjunto mais extenso que vai trabalhar com raízes de números negativos e tal. A raiz quadrada de 9 vai poder ser mais ou menos 3, mas não aqui onde a gente está trabalhando, né? Só quando você estiver trabalhando com números complexos, que é coisa mais adiante, mais avançada, não tem nada a ver com a alfabetização matemática. Tá bem? Então, para nós, raiz quadrada de um número ao quadrado é o tamanho do número, é o módulo do número. Que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? O tamanho do 3, que é 3. Qual é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? Não é menos 3. Se você corta o 2 com 2, você ia dizer que é menos 3, e não é. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é o tamanho do menos 3, que é 3. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é o tamanho do 4, que é 4. Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado é o tamanho do menos 4, que é 4 também. Raiz quadrada de 0 ao quadrado é o tamanho do 0, que é 0. E aí vamos falar de números irracionais. Números irracionais são números que você não consegue representar na forma de fração, tá? A raiz de todo número primo é um número que você não consegue escrever na forma de fração. Por exemplo, raiz de 3 é a raiz de um número primo. Você não consegue escrever ele como uma fração, com numerador e denominador inteiro. Você não vai conseguir escrever isso aqui, ó, raiz de 3. Raiz de 3, você não vai conseguir achar dois números inteiros em que a raiz de 3 seja um inteiro dividido por um inteiro. Então você não consegue escrever isso na forma de fração, é impossível, tá? Ah, por que é impossível? Isso a gente não vai discutir aqui, mas é impossível escrever a raiz de um número primo, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz de 3, raiz de 2.
2 é primo, você não consegue escrever na forma de uma fração em que você tem um inteiro dividido por um inteiro. O tal do número π, que vai aparecer na geometria, que é importantíssimo, tá? Ele também não consegue ser escrito na forma de uma fração em que o numerador e o denominador são inteiros. Isso é o que a gente vai chamar de números irracionais. Vamos falar das sequências numéricas, que eu não vou chamar de conjuntos numéricos por enquanto. A gente não está falando de conjunto por enquanto. A gente vai ver o que é conjunto no curso de álgebra, tá bem? Estamos no curso de aritmética, mas vamos falar um pouquinho dessas sequências numéricas que a gente está trabalhando até agora. A primeira sequência que a gente viu foi a sequência dos naturais, que a gente vai representar pela letra N, tá? Por enquanto. E é uma sequência de números que apareceram naturalmente. Lá atrás, na primeira aula, nas primeiras aulas que a gente falou lá dos pastores, né, quantificando as ovelhas com pedrinhas, e aí essas quantidades de pedrinhas, eles associaram a dedos das mãos, e isso, eles deram nomes para esses dedos das mãos, ou seja, são números que apareceram naturalmente. Quantidades que apareceram naturalmente, eles foram dando nomes a essas quantidades. Então, essas quantidades que apareceram com naturalidade, então, são os números naturais. Se bem que no mundo ocidental, o zero não apareceu de forma nada natural, tá bem? Mas a gente coloca o zero lá como ausência de quantidade. Para a gente é natural hoje falar do zero, tá? Mas ele não aparece naturalmente na história. Ele foi inventado, o zero teve que ser inventado e o mundo ocidental conhece o zero há pouco mais de 500 anos, tá bem? Os números inteiros, eles incluem todos os naturais e todos os números negativos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, que são negações de naturais, né? São os naturais e as negações de naturais. A negação do zero é o próprio zero. Negação do 1 é o menos 1, a negação do 2 é o menos 2, negação do 3 é o menos 3 e assim por diante. São os números inteiros. Aí surgem... números inteiros a gente vai representar como z, tá bem? Surgem os números que podem ser expressos na forma de uma fração. Uma fração em que o numerador e o denominador são inteiros, que são os números que a gente chama de racionais. A gente representa pela letra Q, que na história são números que se entendiam como números compreensíveis racionalmente, tá? Você pega um bolo, você divide em partes iguais, você pega 2 pedaços dos 3 pedaços. Você divide o bolo em 3 pedaços, você pega 2 desses pedaços, isso é bem racional, né? É bem intuitivo. Então, números racionais são os números que a gente compreende como sendo intuitivos, que são os naturais, que também podem ser expressos na forma de fração. 5 é 5 sobre 1, 5 também é 10 sobre 2, 10 dividido por 2. Os inteiros negativos, menos 3 é menos 3 sobre 1, é menos 12 sobre 4, menos 12 sobre 4 é menos 3. E as dízimas periódicas, que nós vimos que as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. 0,666, 6 nonos, é 2/3. Também faltou aqui eu dizer dos números racionais exatos, por exemplo, 0,25, que é 1/4. 1/4, tá? Os números racionais exatos também podem ser escritos na forma de fração. Então, os números racionais são todos os números que podem ser escritos da forma de uma fração, em que o numerador e o denominador são inteiros. Pode ser negativo, não tem problema, mas numerador e denominador inteiros. Tem como enxergar todos os números racionais? Tem, estão aqui todos. Todos os números na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Estão os positivos, os negativos e o zero, tá? Até botei aqui, mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3, isso aqui tudo é zero, né? Mas você tem mais ou menos 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 2 sobre 4, 2 sobre 5 e por aí vai. Pessoal, alguns estão repetidos. Alguns estão repetidos. Por exemplo, 4 sobre 4 é igual a 3 sobre 3, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1 sobre 1. Alguns estão repetidos, mas estão todos aqui.
Aqui nós representamos todas as frações com numerador e denominador inteiro. Claro que isso continua infinitamente para a direita, infinitamente para baixo. Tá bem? Mas estão todos aqui. Números irracionais. São números que aparecem na geometria historicamente, começam a aparecer na geometria. Por exemplo, se você pegar um quadradinho, em que esse quadradinho, nossa, quadradinho horrível, mas você pegar um quadradinho de lado 1, a diagonal dele vai valer raiz de 2, tá? E aí são números que são mais difíceis de entender, porque a raiz de 2 é a raiz de um número primo, ela não pode ser escrita na forma de fração, então como é que eu represento, por exemplo, raiz de 2 num bolo? Não dá, né? São números que primeiro eles foram chamados números incomensuráveis, hoje são chamados números irracionais, e historicamente era difícil, né, na antiguidade clássica, lá no antigo Império Grego, né, lá nos primórdios da matemática, da geometria, as pessoas entenderem isso aqui bem, de forma intuitiva, então foram chamados de números irracionais. Tá bem? Isso inclui todas as raízes de números primos, que não podem ser expressos na forma de fração. O número π, que é o número que aparece na geometria, como a gente já falou, que não pode ser expresso na forma de fração. Mas também tem outros, por exemplo, a raiz quadrada de todo número que não é o quadrado de um racional, né? Raiz de 10 não é quadrado de um racional, não é quadrado perfeito, por exemplo. Raiz de 12 não é quadrado de um racional, então vai ser irracional. Raiz de 15 também não. Raiz de 2/3 também não é o quadrado de um número racional. Raiz cúbica de 7, por exemplo, 7 não é um cubo perfeito, então não vai dar irracional. Raiz cúbica de 9, 9 não é um cubo perfeito. Raiz cúbica de 12, 12 não é cubo perfeito. Raiz cúbica de 3/4, 3/4 não é o cubo de um racional. Então isso não vai dar racional. Raiz quarta de 8. 8 não é um número elevado à quarta, um número racional elevado à quarta, nem 20, nem 5. 5 não é um número racional elevado à quarta, nem 20/3 também não é uma fração elevada à quarta, tá? Nenhum desses aqui é um inteiro elevado à quarta, nenhum desses aqui é um inteiro elevado ao cubo, nenhum desses aqui é um inteiro elevado ao quadrado. Então vai dar tudo irracional. E nenhuma desses aqui, ó, esse aqui não é uma fração ao quadrado, esse aqui, o 3/4, não é uma fração ao cubo, e o 20/3 também não é uma fração elevada à quarta. Então vai dar tudo número irracional, tá? Nenhum deles pode ser expresso na forma de uma fração com numerador e denominador inteiros. Isso é o racional, tá? Então, racional pode ser expresso com uma fração com numerador e denominador inteiros. Irracional não pode. E o que são os números reais? Os reais são a junção dos racionais com os irracionais. Ó. Aqui, ó, os irracionais são os que não podem ser expressos como uma fração com numerador e denominador inteiro, e os racionais podem ser expressos como uma fração com numerador e denominador inteiros. Dentro dessas frações você tem os inteiros também podem ser expressos na forma de fração, e os naturais, que também podem ser expressos na forma de fração. Os naturais, eles estão inclusos dentro dos inteiros e os inteiros inclusos dentro dos racionais. E o conjunto dos racionais quer dizer, a união dos racionais com os irracionais forma os reais. Os reais, eles podem ser representados numa reta, né? Uma reta que é a reta real, que é um eixo em que você estabelece uma origem para esse eixo, que é onde você marca o zero, e uma unidadezinha de medida, e que com essa unidade de medida você vai marcando uma unidade de medida, marcou 1, 2 unidades, 2, 3, marcou 3, menos 1, menos 2, menos 3, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos, certo? E você pode representar aí também as frações, por exemplo, o menos 2/3, que é menos 0,666, estaria mais ou menos por aqui, entre o 0 e menos 1. O menos 7/3 também estaria aqui entre o menos 1 e menos 2. Menos 5/meios, que é menos 2,5, está entre o menos 2 e o menos 3, certo? Você também poderia representar os irracionais. Raiz de 2 está aqui bem próximo do 1, raiz de 5 próximo do 2, o π está aqui próximo do 3, certo? Logo, logo a gente vai ver aproximações para raiz de 2, raiz de 5, π,
vamos ver, e a gente precisa até decorar a posição em que eles se encontram, tá? Mais ou menos. Um detalhe sobre a reta real é que a reta real ela é densa e contínua. O que significa dizer que a reta real é contínua? A reta real é contínua porque ela não tem buracos, ela não tem lacunas. Ela não tem nenhuma parte dela que não tenham pontos, não tenham números. Cada ponto está ligado a um número, cada ponto dessa reta. Então, ela não tem buracos, ela não tem lacunas, ela não tem regiões desprovidas de pontos e números, né? Pontos associados a números. Então, isso torna ela contínua, tá? É como se você desenhasse ela todinha sem tirar, se eu pudesse desenhar ela todinha sem tirar o lápis do papel, para a direita e para a esquerda. Claro que isso é uma fantasia, né? Porque eu não consigo desenhar infinitamente para a direita nem para a esquerda. Mas se a gente pode imaginar uma mão que desenha a reta real sem tirar o lápis do papel para a direita e para a esquerda, ela consegue desenhar essa reta sem tirar o lápis do papel. Não precisa dar um salto. Isso torna a reta real contínua. Ela não tem buracos, ela não tem lacunas. Todos os pontos dela representam números. E ela é densa. O que significa dizer que ela é densa? Se eu pegar dois números reais, entre eles sempre tem um número real. Entre esses dois números reais tem um número real. Entre esses dois, sempre tem um número real. Mas entre esses dois também tem um número real. E entre esses dois tem um número real. Entre esses dois tem outro número real. Entre esses dois, 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 mais um número real, mais um, mais um, mais um. E esse processo não acaba nunca. Isso torna a reta real densa. Entre dois números reais da reta, sempre tem um no meio. E se sempre tem um no meio e esse processo não termina nunca, eu posso dizer que entre dois números reais sempre tem uma infinidade de números reais. Por mais próximos que esses números reais sejam, se entre dois sempre tem pelo menos um, tem uma infinidade. Legal? Entre esses dois tem esse, mas entre esses dois tem esse, entre esses dois... E esse processo não termina. Então, se entre dois números reais sempre existe um terceiro número real, existe uma infinidade. Isso caracteriza a reta real como densa. Legal? E aqui nesse curso de aritmética, a gente está trabalhando com números reais, certo? E para os números reais, a gente já tinha falado que a raiz quadrada de um número, né? A raiz quadrada de um número, aqui dentro precisa ser um número positivo, certo? E dá sempre um número positivo. A raiz de 9 é 3 para a gente. Não é mais ou menos 3. Né? Existe um conjunto mais amplo que o dos reais, chamado conjunto dos complexos, e que a gente define raiz de 9 como mais ou menos 3. Tá bem? Mas para os números reais, para que as propriedades de radicais sejam válidas, certo? A gente precisa definir raiz de 9 como 3 e somente 3. Raiz de 16 é 4 e somente 4. Então, a raiz quadrada de um número, né? Primeiro, o radicando tem que ser positivo, que é o que está aqui dentro, e sempre vai dar como resposta um número positivo. Então, no conjunto dos reais, ou seja, nos números reais, esse símbolo significa raiz positiva de um número. Tá bem? Vamos adiante. Vamos ver agora alguns números irracionais notáveis, né? O que são números irracionais notáveis? São números irracionais que a gente precisa notar, a gente precisa decorar, porque eles aparecem demais, certo? Então, vale a pena a gente dar uma atenção especial para eles. E é claro que a gente não consegue saber o valor exato, porque, por exemplo, raiz de um número primo, como raiz de 2, tem uma infinidade de casas decimais, então a gente vai ter que fazer alguma aproximação de alguma maneira, porque raiz de 2 eu não consigo expressar na forma de números decimais, certo? Com exatidão absoluta. Então a gente faz aproximações. Tá bem? E a gente precisa decorar algumas delas, porque isso vai aparecer e muitas questões a gente vai precisar fazer contas aproximadas com raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. E é bom que a gente saiba pelo menos a dos números primos, tá? Eu coloquei aqui até raiz de 10, mas se você souber pelo menos dos primos 2, 3 e 5, os três primeiros,
já vai te ajudar pra caramba, que são os que mais caem. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, bota aí na tua calculadora que você vai ver que é aproximadamente isso. Raiz de 3, 1,73, raiz de 5, 2,24, raiz de 6, 2,45, raiz de 7, 2,65, raiz de 8, 2,83, raiz de 10, 3,16. Ah, pessoal, a raiz de 10 poderia ser a raiz de 2 vezes a raiz de 5? Sim, poderia, a gente vai ver que poderia, tá? Então, se você pegar 2, 3 e 5, já ajuda pra caramba. Mas eu coloquei até aqui a raiz de 10. Vale a pena anotar, vale a pena você ter isso aí anotadinho para consulta. O número π, que vai aparecer muito na geometria, como a gente já falou, aproximadamente 3,14. E o número e, que é um número, poxa, muito distante do que a gente está falando de matemática básica aqui, de alfabetização matemática, 2,72, é um número que é mais importante para quem vai fazer pré-vestibular, está no terceiro ano do ensino médio, e ele aparece num assunto chamado logaritmo, exponencial e tal. Eu vou deixar ele aqui, tá? Que pode ser que ele seja útil para alguns de vocês, tá bem? Provavelmente não. Então, se eu fosse dar uma dica aqui, qual é o mínimo que eu tenho que saber aqui? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Raiz de 2, 1,41, raiz de 3, 1,73, raiz de 5, 2,24. E o π, 3,14. É legal saber, tá bem? Agora vamos ver algumas propriedades das raízes que são bem importantes. Primeira propriedade é que a gente já falou que esse símbolo representa essa potência, né? A raiz enésima de um número elevado a m é o número elevado a m sobre n. Eu chamo de R porque é o radicando, né? O que está ali dentro do radical. Segunda propriedade, se eu pego uma raiz e elevo um expoente, esse expoente é a mesma coisa que você elevar o radicando a esse expoente, tá? Vamos entender por que aqui com um exemplo, tá bom? Raiz cúbica de 5, tudo isso é elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 5 é 5 elevado a 1/3. Elevado ao quadrado, né? Eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes, dá 5 elevado a 2/3. E 5 elevado a 2/3 é representado por esse símbolo, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ou seja, quando eu elevo a raiz inteira a um expoente, eu elevo, na verdade, o radicando a esse expoente. Tá bem? Propriedade 3. Se eu pegar aqui uma raiz, tá? E elevar um expoente, eu posso multiplicar esses dois expoentes aqui do radicando, né? Vai ficar raiz enésima do radicando elevado a m, vai ficar raiz enésima de r elevado a m vezes, isso aqui elevado a p, né? Raiz enésima de r elevado a m vezes p, né? Vamos ver aqui como é que funciona para número. Eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, tudo isso elevado a 7. Raiz cúbica de 5 ao quadrado é 5 elevado a 2/3, lembra? Esse sobre esse, ó, 2/3, elevado a 7. E agora eu tenho a potência de potência, eu multiplico os expoentes, dá 5 elevado a 2 vezes 7 sobre 3, que é a multiplicação de frações, que isso é raiz cúbica de 5 elevado a 2/7, ou seja, eu posso multiplicar esses dois caras aqui. Professor, eu não gosto de trabalhar com raiz, eu prefiro trabalhar só com potência. Eu posso trabalhar com potência? Pode. Pode jogar tudo para potência, como eu estou jogando aqui? Pode, pode. Mas eu acho útil ir mais rápido trabalhar com raiz, tá? Mas se você quiser trabalhar com potências, lembre-se que você vai perder um pouquinho mais de tempo na sua prova. E pode ser que o tempo seja importante para você. Raiz emésima da raiz enésima de um radical. Ó, quando você tem duas raízes, uma dentro da outra, você multiplica os índices aqui das raízes. Então, raiz cúbica da raiz quarta de 5 é raiz 12 de 5, né? Raiz 12, aqui ó, 3 vezes 4, posso botar direto 12 de 5. Agora, por que que funciona? Olha aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quarta de 5 é raiz cúbica de 5 elevado a 1/4. Só que como é raiz cúbica, é isso que tudo é elevado a 1/3. Então, é 5 elevado a 1/4 elevado a 1/3. Potência de potência, multiplica os expoentes. 5 elevado a 3 vezes 4, é ao inverso de 3 vezes 4, que é 1 sobre 12, então é raiz 12 de 5, tá? Raiz de ordem 12 de 5. Propriedade 4 também é importante, você multiplica aqui os índices das raízes quando você tem uma raiz dentro da outra. Propriedade 5, raiz de um produto, é o produto das raízes. Raiz quinta de 6 vezes 7 é raiz quinta de 6 vezes raiz quinta de 7.
Por quê? Raiz quinta de 6 vezes 7 é 6 vezes 7 elevado a 1/5. Né? Lembra que a potência do produto é o produto das potências? Isso aqui é 6 elevado a 1/5, 7 elevado a 1/5. 6 elevado a 1/5, raiz quinta de 6. 7 elevado a 1/5, raiz quinta de 7. Legal? E a última propriedade, raiz do quociente é o quociente das raízes. Tá? Você usa o quociente das raízes. Esse raiz de n vai ficar em cima do numerador e do denominador. Então, nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 2/5. É raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 2/5, ó, é 2/5 elevado a 1/3. Lembra que a potência do quociente é o quociente das potências? Isso aqui vai ficar 2 elevado a 1/3 sobre 5 elevado a 1/3. 2 elevado a 1/3, raiz cúbica de 2, 5 elevado a 1/3, raiz cúbica de 5. Legal? Agora, alguns exemplos com raiz quadrada, porque a raiz quadrada vai aparecer muito mais pra gente. Por exemplo, raiz quadrada de 5 ao cubo é 5 elevado a 3 meses, porque tem um 2 escondido aqui, tem um 2 implícito aqui, tá? Ó, raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, você pode escrever isso aqui como raiz quadrada de 5 ao cubo, tá bem? Por exemplo, você poderia também, né? Claro, você poderia jogar o 3 aqui para frente, mas você poderia fazer como raiz de 5 ao quadrado, né? Vezes 5, né? Que é isso aqui, ó. Raiz de 5 ao cubo é raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5 vezes raiz de 5. 5 raiz de 5. Tá bem? Deixa eu ver se tá aparecendo direitinho. Tá. Então, raiz de 5 ao cubo, ou você joga esse 3 para dentro, que vai ficar raiz de 5 ao cubo, ou você bota raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 5 raiz de 5, por exemplo. Raiz quadrada de 7 ao cubo elevado à quinta. Multiplica esses dois caras, dá raiz de 7 elevado a 15. 3 vezes 5, 15. Ó, raiz quadrada da raiz cúbica de 10. Lembra que tem um 2 implícito aqui, ó? Multiplica os dois índices, ó. Multiplica os dois índices, certo? Multiplica os dois índices, 2 vezes 3, 6. Dá raiz sexta de 10. Raiz do produto é o produto das raízes, ó. Raiz do produto é o produto das raízes. Raiz de 12 é raiz de 4 vezes 3. Que é raiz de 4 vezes raiz de 3. Raiz de 4 é 2. Então, 2 raiz de 3. Geralmente, quando vai fazer conta, a gente já bota esse 4 para fora da raiz direto, tá? Já bota aqui, raiz de 4 é 2. Então, já joga ele para fora direto, a gente não passa por essa etapa. Você pega aqui, raiz de 12, é raiz de 4 vezes 3. Então, 4 você já joga para fora da raiz, e aí vai ficar 2 raiz de 3 direto, tá? A gente meio que pega um atalho daqui para cá. Raiz do quociente é o quociente das raízes. Então, raiz de 5 quartos é raiz de 5 sobre raiz de 4. Né? Raiz de 4 é 2, então é raiz de 5 sobre 2. Novamente, a gente joga esse 4 direto para fora da raiz aqui, ó. Então, vai ficar raiz de 5 sobre 2 direto. A gente já faz o atalho daqui para cá. Beleza? Vamos falar agora de algumas coisinhas que a gente não pode fazer com raízes, que são perigosíssimas. Então, a gente vai precisar tomar cuidado com algumas verdades que as pessoas criam na cabeça delas, que parecem ser autênticas, mas que não são. Olha só. A gente já viu que a raiz do produto é o produto das raízes, a raiz do quociente é o quociente das raízes. Mas a raiz da soma, eu não posso afirmar que é a soma das raízes. Tá? Pode ser, como pode não ser. Então, a princípio, não é, tá bem? Por exemplo, raiz de 4 mais 9, dá 4 mais 9 dá 13. Raiz de 4 mais raiz de 9, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, 2 mais 3 dá 5. Raiz de 13 não é 5. 5 ao quadrado não dá 13, tá? Então, eu não posso dizer que a raiz de 4 mais 9 é raiz de 4 mais raiz de 9. Tá na dúvida na hora? Ah, eu não lembro da propriedade. Então, verifica com números, como eu estou fazendo aqui. Tá? Então, a raiz da soma, eu não posso dizer que é a soma das raízes. Tem uma interrogação, porque pode ser que seja, pode ser que não seja, tá bem? A raiz da diferença é a mesma coisa, né? Porque a diferença é um tipo de soma, a gente já tinha visto isso. A raiz da diferença, eu não posso afirmar que é a diferença das raízes.
né? Interrogação do mesmo jeito. Só fazer aqui, raiz de 9 menos 4. 9 menos 4 dá 5, raiz de 5. Raiz de 9 menos raiz de 4, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. 3 menos 2 dá 1, né? 1 não é... 1 ao quadrado não dá 5, raiz de 5 não é 1, tá bem? Simplificação de raízes. Como é que eu simplifico raízes? Muitas vezes o resultado, né? Você vai fazer a tua conta lá na questão lá da tua prova e vai dar uma raiz e aí você vai marcar as opções. Não tem, é porque às vezes está simplificado, ou então, né, o professor ele quer a resposta mais simples possível, ou o concurso você vai fazer, e dá uma resposta um pouquinho diferente. Por exemplo, raiz de 24. Você pode lembrar que 24 é 4 vezes 6. Né? Então isso aqui é raiz de 4 vezes raiz de 6, porque raiz do produto é o produto das raízes. Raiz de 24 é raiz de 4 vezes 6. Né? Raiz de 4 é 2, então isso aqui é 2 raiz de 6. Ou então você fala assim, ó, eu vou jogar o 4 para fora da raiz, né? Que é o que geralmente a gente faz. Raiz de 4 é 2, joguei para fora da raiz, dá 2 raiz de 6. Tá bem? Raiz cúbica de 24. Você pode lembrar, por exemplo, que 24 é 8 vezes 3, e 8 é um cubo perfeito, né? 8 é 2 ao cubo, então raiz cúbica de 8 é 2. Você jogou o 8 para fora da raiz, ele virou 2. Então vai ficar 2 raiz cúbica de 3. Tem um vezes aqui implícito, tá? Tem um vezes aqui implícito. Raiz de 24 sobre 25. 24 é 4 vezes 6, que dá 24, e 25 é 5 vezes 5, né? Então, raiz quadrada de 4 dá 2 em cima, raiz quadrada de 5 dá 5 embaixo, joguei o 4 para fora da raiz, virou 2, joguei o 5 para fora da raiz, virou 4, e sobrou raiz de 6 lá dentro. Então vai ficar 2 raiz de 6 sobre 5. Raiz cúbica de 24 sobre 25. Opa! 24 é 8 vezes 3, né? Eu procurei um cubo perfeito. 25 não tem cubo perfeito aqui embaixo. Então jogo 8 para fora da raiz cúbica, 8 é 2 ao cubo. Raiz cúbica de 8 é 2 e ficou lá dentro 3 sobre 25. Então vai ficar 2 raiz cúbica de 3 sobre 25. Raiz cúbica de 135 sobre 8. Opa, 135 é 27 vezes 5, né? Como é que eu achei que 135 é 27 vezes 5? Investigando, né? Divide por 5, achei 27. Opa, 27 é cubo perfeito. Ou então divide por 3, por 3, por 3, você vai ver que tem 3 fatores 3 aqui, dando 27, e um fator 5. E 8 é 2 ao cubo, então raiz cúbica de 27 é 3, joguei para fora da raiz cúbica de 8 é 2, então vai ficar 27 para fora da raiz virou 3, 8 para fora da raiz virou 2 no denominador, raiz cúbica de 5. Então vai ficar 3 raiz cúbica de 5 sobre 2. Raiz cúbica de 135 sobre 8, também eu poderia fazer a decomposição em fatores primos, tá? Ah, professor, achei muito ruim, né, achar o 27 aqui dentro de 135. Ah, então faz a decomposição em fatores primos, você sabe decompor. 135 você decompõe, dá 3 ao cubo vezes 5. 8 é 2 ao cubo, né? Raiz cúbica de 3 ao cubo é 3, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, joguei para fora, ficou raiz cúbica de 5. Então 3 raiz cúbica de 5 sobre 2 é o mesmo resultado, porque é a mesma conta, só que feito de maneira diferente. Aqui eu enxerguei no 135 o 27, e aqui eu não enxerguei, eu fiz a decomposição em fatores primos, que me ajudou pra caramba. Raiz cúbica de 4.000 sobre 81. Meu Deus! Raiz cúbica de 4.000 é 1.000 vezes 4. 1.000 é 10 ao cubo vezes 4. E 81 é 3 à quarta. Nossa, não deu elevado ao cubo. Ah, não tem problema. Isso aqui é raiz cúbica de 10 ao cubo vezes 4, tá? 3 à quarta eu posso escrever como 3 ao cubo vezes 3. E aí, ó, raiz cúbica de 10 ao cubo, 10 para fora da raiz, né? 10 ao cubo para fora da raiz virou 10. 3 ao cubo para fora da raiz cúbica virou 3. Lá dentro ficou 4 terços, raiz cúbica de 4 terços. Então é 10 terços, raiz cúbica de 4 terços. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Racionalização. Vamos começar a ver racionalização, né? A gente termina a racionalização quando a gente estiver lá em álgebra. A gente vai precisar de um pouquinho da álgebra para falar em racionalização. Racionalização, por alguns motivos, às vezes matemáticos, tá?
a gente precisa tirar a raiz do denominador. E às vezes é meramente estética. Pessoa estética na matemática... tem gente que fica incomodada com raiz no denominador, né? Eu acho, por exemplo, esse resultado muito mais bonitinho do que esse. É questão de opinião. Eu prefiro escrever 1 sobre raiz de 2 do que raiz de 2 sobre 2. Né? Eu acho esse resultado bem mais bonitinho que esse. Eu prefiro escrever 1 sobre raiz cúbica de 3, ao invés de escrever raiz cúbica de 9 sobre 3. Né? Eu acho esse resultado aqui, ó, bem mais razoável que a raiz quadrada de 3 sobre raiz cúbica de 2 do que raiz sexta de 432 sobre 2. Mas algumas pessoas têm, né, sei lá, ficam nervosas vendo raiz no denominador. E aí querem porque querem tirar a raiz do denominador. Isso não me incomoda em nada, tá? Mas muitas vezes a resposta não vem com raiz no denominador. A resposta vem racionalizada e a gente precisa tirar a raiz do denominador. Então, algumas vezes é por razões estéticas e outras vezes é realmente parte do resultado do desenvolvimento da matemática você tirar a raiz do denominador. Tem situações em que é importante fazer isso e tem situação que é meramente por gosto, tá? Gosto pessoal. Então vamos aprender a racionalizar porque é importante, tá? Para a gente poder acertar as nossas questões. Então vamos lá. 1 sobre raiz de 2. Como é que eu tiro a raiz do denominador? Eu multiplico pelo mesmo número em cima e embaixo. Então eu vou multiplicar por raiz de 2 o numerador e multiplicar por raiz de 2 o denominador. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Ótimo. Então, tirar uma raiz quadrada é fácil do denominador. É só multiplicar pelo mesmo número. Agora, tirar uma raiz cúbica é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que gerar um cubo perfeito aqui, né? 1 sobre raiz cúbica de 3, aqui dentro tem que virar um cubo perfeito. E para gerar um cubo perfeito, eu tenho que multiplicar por raiz cúbica de 3 ao quadrado, porque eu tenho 3 elevado a 1 aqui, com 3 ao quadrado para dar 3 ao cubo, tá? Então eu vou ter que multiplicar e dividir por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 1, raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. E embaixo, da raiz cúbica de 3 ao cubo, que é 3. Então vai ficar raiz cúbica de 9 sobre 3. Eu acho esse resultado bem mais simplesinho que esse. Para mim é bobagem, mas para algumas pessoas não é. Lembrando também que eu não estou dizendo que racionalização é bobagem, tá? Eu estou dizendo que racionalização é útil para alguns desenvolvimentos, mas para outros é simplesmente a pessoa gosta mais disso do que disso. Gosto. 2 sobre raiz quarta de 125. Meu Deus! Isso é 2 sobre raiz quarta de 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Lembra que eu te falei que era bom decorar alguns quadrados perfeitos, alguns cubos perfeitos? Se você decorou, 125 já te remete a 5 ao cubo rapidamente. E aí como é que eu faço para sumir com a raiz quarta do denominador? Eu vou ter que botar o 5 elevado à quarta. Para botar 5 elevado à quarta, eu vou multiplicar por raiz quarta de 5 em cima e embaixo. Que aí eu vou juntar esses dois, porque raiz quarta de 5 é raiz quarta de 5 elevado a 1, né? Somos expoentes, não é verdade? Então vai ficar 2 raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 5 à quarta, né? Lembra que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, se eu pegar o produto das raízes, dá a raiz do produto, né? Por isso que eu posso multiplicar esses dois caras lá dentro, né? Saber as propriedades é importante. Então, vai ficar 2 raiz quarta de 5 sobre 5, né? Que é a raiz quarta de 5 à quarta, que é 5. Por exemplo, raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre raiz cúbica de 2. Vamos eliminar esse raiz cúbica de 2 do denominador. Para eliminar o raiz cúbica de 2, eu vou ter que multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e embaixo, para ficar 2 ao cubo aqui, ó. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, isso aqui dá raiz cúbica de 2 ao cubo. Só que em cima, você está vendo que os índices estão diferentes? Aqui é 2 e aqui é 3. Tem um 2 escondidinho aqui, né? E aqui é 3.
Tá vendo que isso aqui é 3 elevado a 1/2, né? Tem um 1/2 aqui, ó, escondidão. E aqui é 2/3. Ó, 1/2 e 2/3. Seria interessante que as duas raízes estivessem com o mesmo índice. Ou seja, eu tenho que transformar o 1/2 e o 2/3 e o 2/3 em frações do mesmo denominador, porque o denominador é que dá o índice da raiz. Então, como é que eu faço para transformar em frações com o mesmo denominador? Eu acho o MMC entre os denominadores, que no caso é 6, né? Porque os dois números não são primos entre si. Lembra que a gente falou que se os dois números não têm fatores primos comuns, o 2 e o 3, o MMC é o produto? Então é só transformar em 6. Para transformar em 6, multiplica por 3 em cima e embaixo. 3/6, transforma o denominador em 6, multiplica por 2 aqui em cima e embaixo, 4/6. Então vai ficar, ó, em vez de 3 elevado a 1/2, vai ficar 3 elevado a 3/6, ó, 3/6. 1/2 transformei em 3/6. Tranquilo? Em vez de 2 elevado a 2/3, 2/3, eu vou botar 2 elevado a 4/6. 2 elevado a 4/6. Olha como é que ficou mais amigável, porque tem o mesmo índice de raiz. 1/2 é 3/6. 2/3 é 4/6, não é verdade? Né? E eu só consigo fazer isso com facilidade porque eu sei que isso aqui é uma fração, né? Uma potência de expoente fracionário. Nossa, esse vermelho está escorrendo. Pera aí. Vamos ver se não escorre dessa vez. Legal? E aí, o que a gente faz? Olha aqui, ó. Primeiro, eu multipliquei por raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e embaixo, né? Para botar raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, ficou raiz cúbica de 2 ao cubo. Depois, a gente colocou as duas raízes com o mesmo índice. 1/2 é igual a 3/6. 2/3 é 4/6. Agora, elas têm o mesmo índice. Como elas têm o mesmo índice, eu tenho que o produto das raízes é a raiz do produto. Isso aqui dá 27, que é 3 ao cubo. 2/4 é 16. 27 vezes 16 dá 432. É só fazer aí as continhas, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, ou seja, essa fração equivale a essa. Raiz quadrada de 3 sobre raiz cúbica de 2 é raiz sexta de 432 sobre 2. Certo? Então essa daí é a primeira aulinha de racionalização que a gente vê. Mais adiante a gente vai ver racionalizações mais apuradas quando a gente estiver falando em álgebra. Beleza? Agora que a gente já viu potenciação, a gente consegue falar das médias. E o que seria uma média? Né? Por exemplo, a gente ouve falar da média aritmética, da média geométrica, da velocidade média. O que todas essas médias têm em comum? O que torna todas elas médias? Eu vou te dizer o que é uma média. Média é o valor constante que produz o mesmo efeito. Tá bem? Por exemplo, você pega lá e resolve fazer uma viagem para a cidade mais próxima. E aí um trecho da viagem você faz lá 80 km por hora, aí você dá uma paradinha para fazer um lanche e tal, aí você viaja mais 3 horas ali a 90 km por hora, dá mais uma paradinha para dar uma descansada e termina a viagem lá a 100 km por hora. Qual a velocidade média? Ou seja, quando você quer saber qual é a velocidade média, qual seria a velocidade constante que se você fizesse todo o trajeto na mesma velocidade, sem parar, qual seria a velocidade constante que produziria o mesmo efeito? Ou seja, que você faria o trajeto exatamente no mesmo tempo. Isso é o que a gente chama de velocidade média. É a velocidade que não muda, constante, que faz o trajeto no mesmo tempo. Ou seja, é o valor constante que produz o mesmo efeito. Isso é um valor médio. Para tudo, tá? Toda vez que você ouvia falar a palavra média, você está se referindo a um valor constante que produz o mesmo efeito. Velocidade média é assunto de ciências, aí, física. Vamos falar da média aritmética
simples, média aritmética ponderada e a média geométrica, tá bem? Média aritmética simples. Você está lá na tua escola e tem aqui, ó, uma determinada matéria. No primeiro bimestre você tirou 5, no segundo bimestre você tirou 6, no terceiro bimestre você tirou 7 e no quarto bimestre você tirou 8. Você quer saber qual é a média? Então você vai fazer o seguinte, ó, o total de pontos que você tirou ao longo do ano, primeiro bimestre você tirou 5, segundo você tirou 6, terceiro você tirou 7, o quarto você tirou 8. Então o total de pontos é 5 mais 6 mais 7 mais 8. Agora, qual é o valor constante? Qual é a nota constante? Que se eu tirasse em todos os bimestres a mesma nota, faria o mesmo efeito, ou seja, teria o mesmo valor total. Se eu tirei X no primeiro bimestre, X no segundo, X no terceiro, X no quarto, o total é X mais X mais X mais X, que dá 4X. E tem que ser igual a esse efeito final, a esse total. Então, tem que 4x, é 5 mais 6 mais 7 mais 8. Ora, o que está multiplicando, a gente já sabe que quando passa para o outro lado, passa dividindo. Então, o x é a soma pela quantidade. 5 mais 6 mais 7 mais 8 pela quantidade de notas que eu tenho, que são 4 notas. Então, é por isso que a média aritmética é a soma dos números dividido pela quantidade de números. Porque assim eu consigo achar o valor constante que produz o mesmo efeito. Se todas essas notas, certo? Se o total ele é calculado pela soma das notas, por exemplo. Vai ter outras situações em que você vai calcular média aritmética, certo? Dessa maneira. Pega o total de números, divide pela quantidade de números. Beleza? Mas o importante é você entender que quando você calcula uma média aritmética, você está procurando o valor constante que produz o mesmo efeito. Agora, tá vendo que é quase que o mesmo nome? Essa aqui é a média aritmética simples e essa é a média aritmética ponderada, porque existe uma ponderação, certo? E que ponderação é essa? Vamos ver aqui, ó. A nota do primeiro bimestre vale por uma nota. A gente diz que ela tem peso 1, é a ponderação dela. Ela tem peso 1, ela vale por uma nota. A nota do segundo bimestre, isso aqui já é outra escola, tá? Você foi para uma outra escola em que as regras para cálculo, né, do total de pontos é outra, né? A regra é outra. Então, o primeiro bimestre, vamos supor que vale por um bimestre. O segundo bimestre nessa escola vale por 2. A nota do segundo bimestre vale por 2. A nota do terceiro bimestre vale por 3 bimestres. Tem peso 3. E a nota do quarto bimestre vale por 4 bimestres. Né? É como se você fizesse 4 bimestres e tivesse, né? A ponderação do quarto bimestre é peso 4. Tá bem? E aí você tirou as mesmas notas. Ó. No primeiro bimestre você tirou 5. No segundo você tirou 6. Terceiro bimestre você tirou 7. Quarto bimestre você tirou 8. Mas como a nota do primeiro bimestre vale por uma mesmo, ela conta uma vez no total. A nota do segundo bimestre vale por 2. Então ela conta 2 vezes para compor o total. A nota do terceiro bimestre vale por 3. Então ela conta 3 vezes, ó, 7 mais 7 mais 7, para compor o total. E a nota do quarto bimestre vale por 4. Então ela conta 4 vezes na composição do total. Então o total ele é calculado dessa maneira. A nota do primeiro bimestre entra uma vez, a do segundo entra 2 vezes, a do terceiro entra 3 vezes e a do quarto entra 4 vezes. E o que eu quero saber é qual é o valor constante, qual é a nota constante que eu teria que tirar em todos os bimestres para fazer o mesmo efeito, ou seja, para ter o mesmo total. Então, se eu tirasse X no primeiro bimestre, X no segundo, X no terceiro, X no quarto, como é que ficaria o total? Ó, essa nota do primeiro bimestre vale por uma, então ela entra uma vez. Essa nota do segundo bimestre vale por 2, ela entra 2 vezes, X mais X. Essa nota do terceiro bimestre entra por 3. Ela vale 3 vezes, então entra 3 vezes, X mais X mais X. E essa nota do quarto bimestre vale por 4. Então, X mais X mais X mais X 4 vezes. E aí? Esse efeito tem que ser igual a esse efeito, porque a média é o valor constante que produz o mesmo efeito. Então, vamos lá. O X aqui apareceu uma vez, esse X aqui apareceu 2 vezes, esse X aqui apareceu 3 vezes, esse X aqui apareceu 4 vezes.
O 5 aqui apareceu uma vez, o 6 aqui apareceu 2 vezes, o 7 apareceu 3 vezes e o 8 apareceu 4 vezes. E aí a gente pode usar aqui uma evidenciação. Lembra da evidenciação? Ó, em cada uma dessas parcelas aqui eu tenho um fator x, então posso botar o x em evidência. Eu posso evidenciar o x, posso destacar o x. Botei o x em evidência, na primeira parcela sobrou 1, na segunda sobrou 2, na terceira 3, na quarta 4. E aí o que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. E aí o meu valor constante que produz o mesmo efeito, como é que eu calculo? Eu pego a nota do primeiro bimestre, né, valendo uma vez só, então eu multiplico por 1. A nota do segundo bimestre vale por 2, eu multiplico por 2. A nota do terceiro bimestre vale por 3, multiplico por 3. E a nota do quarto bimestre vale por 4, multiplico por 4. Dividido pela soma dos pesos, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Né? Você está vendo que, na verdade, é uma média aritmética como qualquer outra. Na verdade, é quase que a mesma coisa que isso aqui. Só que aqui, cada bimestre vale por um bimestre mesmo. E aqui não. Né? O primeiro bimestre vale por 1, o segundo vale por 2, o terceiro vale por 3 e o quarto vale por 4. Mas a ideia é a mesma que aqui. Por isso que aqui é chamada de média aritmética simples e aqui média aritmética ponderada, porque existe uma ponderação. E agora você entendeu por que que eu pego cada valor e multiplico pelo peso, na soma total, e eu divido pela soma dos pesos aqui embaixo. Legal? Média geométrica, média geométrica. Pessoal, isso aí tem a ver com geometria? Tem a ver com geometria, mas essa discussão não é para agora. Vamos supor que você pegou a tua grana, tá? Pegou o teu dinheiro e resolveu fazer uma aplicação financeira. E aí você fez uma aplicação financeira, e a aplicação financeira é muito boa, tá? No primeiro mês, o teu dinheiro rendeu 10%, né? O teu capital aumentou 10%. Então, como é que a gente faz? A gente multiplica por 1,10. Lembra lá da aula de porcentagem? Se não está entendendo isso, para tudo e vai ver a aula de porcentagem, tá? A aula de porcentagem a gente viu lá em números decimais, tá bom? Então, olha só. No primeiro mês, o teu capital aumentou 10%. Então, multipliquei por 1,10. No segundo mês, essa grana, né, acumulada que eu tenho, aumentou 15%. Então, eu multiplico por 1,15. No terceiro mês, né, todo o acumulado aumentou 20%. Então, eu multiplico por 1,20. E no quarto mês, o acumulado inteiro, né, dos meses anteriores aumentou 25%, então multiplico por 1,25. E aí, qual é o meu total? Qual é a grana total que eu tenho? Meu capital, com acréscimo de 10% no primeiro mês, multipliquei por 1,10. 15% no segundo mês, multipliquei por 1,15. 20% no terceiro mês, multipliquei por 1,20. 25% no quarto mês, multipliquei por 1,25. Agora, eu quero saber qual é o fator multiplicativo constante. Qual é o fator multiplicativo constante que produziria o mesmo efeito? Ou seja, eu tenho meu capital. Se todos os meses eu tivesse o mesmo rendimento, qual seria esse rendimento para produzir o mesmo efeito? Então, olha só, meu capital vai sofrer um fator multiplicativo x no primeiro mês, x no segundo, x no terceiro, x no quarto. E eu quero que o efeito seja o mesmo, a grana que eu tenha no final seja igual a esse acréscimo de 10% no primeiro mês, 15% no segundo, 20% no terceiro, 25% no quarto. Então esse número aqui, C vezes x, que é x à quarta, tem que ser igual a C, que é o capital inicial, vezes 1,10, 1,15, 1,20, 1,25. Cortei C com C. E aí eu quero que o número à quarta dê aquele produto, ou seja, o meu número é raiz quarta do produto. Estava errado aqui, quarta, tá? Meu número à quarta é o produto, então o número é a raiz quarta do produto. E aí, se eu fizer isso aqui na minha calculadora, 1,10 vezes 1,15, 1,20, 1,25 elevado à quarta, quer dizer, elevado a 1/4, né? No caso, raiz quarta disso.
Tá bem? Na calculadora do celular você faz, só que você tem que elevar a 1/4 de repente, tá? E aí você vai ver que isso aqui dá aproximadamente 1,17. Então, o rendimento médio é de um acréscimo de 17% aproximadamente todos os meses. Você tem o mesmo efeito final. Então, você está vendo que você buscou o fator multiplicativo constante que produz o mesmo efeito. E aí você calcula por uma média geométrica, que é a raiz quarta do produto dos 4 números. Se fossem 3, seria a raiz cúbica do produto dos 3 números. Se fossem 2, seria a raiz quadrada do produto dos 2 números, tá? Então, para cada quantidade. Se fossem 5, a raiz quinta do produto dos 5 números. Então, você tem que a média aritmética simples, você pega a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Média aritmética ponderada, você pega cada um dos valores, multiplica pelo peso, dividido pela soma dos pesos. E a média geométrica, você tem a raiz enésima do produto. E esse n aqui é a quantidade de números que você está calculando a raiz. Beleza? Legal? Então, essa foi a nossa terceira aula de potenciação. Encerramos aqui potenciação. Vamos para a nossa última aula do curso de aritmética básica, aula 25. Então, a gente se vê na próxima aula. Valeu!